Amados, é grande a nossa alegria estarmos com os irmãos nesta noite. Não poderia ser diferente, não é? Porque desde que recebi o convite da igreja através do pastor, me senti grandemente honrado e, acima de tudo, agradecido ao nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus fantástico a quem nós servimos, que nos permite passar por momentos tão alegres, mesmo estando vivendo nesses tempos, em tempos de aflição, em tempos que muitos dos nossos têm sido levados, muitos dos nossos têm sido também hospitalizados, mas nós temos certeza que nas adversidades desse tempo, o Senhor está conosco. Nas adversidades desse tempo, o Senhor está com as famílias, né? Fazendo que as nossas famílias sejam famílias vencedoras, mesmo em meio a essa aflição que nós estamos passando. Alegra-me muito ver novamente o semblante dos queridos irmãos e principalmente o semblante do pastor Francisco, não é? Nós somos amigos de velhos tempos, desde que quando começou a existir a associação casimirense, não é? Nós estávamos lá como fundadores daquela associação e glórias a Deus por estarmos aqui. E um momento muito feliz da minha vida foi quando eu fui consagrado ao ministério pastoral. Pastor Francisco ainda não tinha cabelo branco não, né, pastor Francisco? Eu acho que nem eu, né? Mas ele foi o secretário do concílio que me ordenou ao ministério. Isso em 1994. 1994, não é? Glórias a Deus. Hoje tem uma facilidade muito grande a gente saber a idade das pessoas, viu? Eu já tomei a segunda dose da vacina. Então vocês imaginam já que, até pelos cabelos brancos, né? A idade já está um pouco avançada. Eu me faço acompanhar também da minha esposa, irmã Vani, não é? Está ali com a gente. Se por acaso ela tiver que levantar e se retirar por um pouco, os irmãos não levem isso a mal. Ela está acometida da enfermidade uma tal da fibromialgia, não é? E às vezes ela tem que se locomover e andar um pouco para poder se livrar das dores. Mas Deus tem nos abençoado, tem nos sustentado, e eu trago o abraço fraterno da Primeira Igreja Batista do Sana, desejando que, como nós lá estamos sendo, que as bênçãos maravilhosas do Senhor também estejam na vida dessa igreja, na vida de cada irmão, na vida do seu pastor. Nós estamos, durante esse mês, agradecendo ao Senhor pelas famílias, não é? E muito sugestivo é o tema que os irmãos escolheram para esse mês, não é? Famílias vencendo a adversidade. Eu quero meditar com você nessa noite a respeito de um fator essencial para que nós continuemos vencendo as adversidades. Eu quero meditar com você nessa noite sobre o seguinte tema: famílias que vencem a adversidade amam a Deus. Fala comigo. Famílias que vencem a adversidade amam a Deus. E eu quero trazer para você somente um versículo, o texto do livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Momento em que o Senhor deu os mandamentos ao povo de Israel, extensivo também a nós. E esse mandamento é o principal. Êxodo capítulo 20, versículo 3. O Senhor determina ao povo: não terás outros deuses diante de mim. Amados, desde os tempos mais antigos registrados no Velho Testamento, o Senhor, Ele dedicou especial atenção na criação e também na manutenção da família. E a Bíblia mostra para nós, os ensinamentos bíblicos mostram para nós que é clara a intenção do Senhor de fazer das famílias o núcleo do seu povo.
na instituição da família, fato que ocorreu ainda no Éden. O Senhor demonstrou que as famílias seriam a base de uma sociedade voltada para amá-lo e para adorá-lo, para proclamar as suas maravilhas. Nas gerações seguintes também o Senhor continuou a agir, continuou a atuar através das famílias, porque Ele queria que o seu reino no mundo fosse perpetuado através das famílias. Aí nós vemos que famílias, como as famílias de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Arão. Você sabe quem foi Arão? Vê lá na sua Bíblia depois, Êxodo 26, versículo 20, você vai descobrir. Família de Josué e muitas outras famílias, elas foram colunas usadas pelo Senhor para perpetuar o seu reino no mundo em que a idolatria se alastrava. Fica claro também pelos ensinamentos da palavra do Senhor, que foi através de uma família que o Senhor enviou o seu Filho unigênito ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas eu vejo um momento especial em que o Senhor, preparando as famílias que haveriam de constituir a nação de Israel, que seria uma nação sacerdotal, que seria um povo santo, Ele entregou as tábuas da lei. E nessas tábuas da lei predominavam os 10 mandamentos, que nós podemos considerar como um resumo de toda a lei que Deus deu para o povo de Israel. Se nós formos pensar, olhar bem, os 4 primeiros mandamentos, eles nos ensinam sobre os deveres que nós, povo, temos com Deus. O primeiro mandamento diz que o Senhor é o único Deus. O segundo mandamento veda a construção e adoração de imagens de escultura. O terceiro mandamento lembra que o nome do Senhor é santo e que não pode ser pronunciado em vão. O quarto mandamento determina o uso de um dia para ser consagrado ao descanso e para ser santificado para o trabalho do Senhor. Aí, os 6 outros mandamentos, não é? Eles determinam os deveres que nós temos com o próximo: amar, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Mas eu quero que nós pensemos hoje no primeiro mandamento, e eu quero que nós meditamos no fato de que famílias que vencem as adversidades são famílias que amam ao Senhor, e pelo amor que as famílias dedicam ao Senhor, com certeza a bênção do Senhor vem sobre as famílias, fazendo-as enfrentar não somente as adversidades do tempo presente, mas eu tenho certeza que se você for olhar para o tempo passado, se você for olhar para trás, você vai poder ver o quanto o Senhor te tem abençoado, o quanto o Senhor tem abençoado a sua família. Isso nos dá a certeza também de que as suas bênçãos estarão conosco, mesmo quando esta pandemia passar e mesmo quando vierem outras adversidades. E nesse tempo, no tempo em que a paz reinar, no tempo em que nós estivermos livres dessas aflições, nós poderemos engrandecer o nome desse Deus maravilhoso, porque grandes coisas Ele tem feito por nós. Mas o primeiro mandamento, que é a base da nossa meditação de hoje, Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Qual é o objetivo desse mandamento? O objetivo do primeiro mandamento, meus amados, é provar a singularidade e exclusividade do nosso Deus. Ele é único, Ele é o Senhor, e além dele não existe o outro. No livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículos 5 e 6, numa profecia que o Senhor anunciou para que Isaías anunciasse a respeito do rei Ciro, que haveria de ser o libertador do povo de Israel do cativeiro, algo que haveria de acontecer bem lá na frente. O Senhor se identifica assim para Ciro: eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus.
Aí ele diz em relação a Ciro: eu te cingirei, ainda que não me conheças, para que saibas, até ao nascente do sol, até ao poente, que além de mim não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia! Amados, como cristãos, como evangélicos, não é? Que nós somos classificados, nós não adoramos pessoas, mesmo aquelas que reconhecidamente tiveram vidas santificadas e hoje são representadas por imagens de escultura. Nós não adoramos objetos, bens e nem relíquias, adoramos apenas um Deus, o Deus que se revelou a nós na pessoa do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. Um fato que a gente sempre tem que trazer e pesquisar e mostrar é que os seres humanos geralmente são assim tentados a transferirem a sua crença para algo palpável, para algo que possa ser visto. Mas com os verdadeiros servos do Senhor não é assim. Nós cremos no Senhor pelo que Ele é. Nós cremos no Senhor pelo que a sua palavra registra acerca da sua pessoa, e pela fé que nós temos no Senhor, nós cremos que Ele faz grandes coisas por nós, e nós cremos que Ele continuará a fazer coisas maiores ainda por aqueles que o amam e o temem. Então, eu penso que este é o verdadeiro teste de fé: adorar e servir a quem nós não vemos, mas podemos senti-lo claramente, junto de nós, perto de nós e em nós, através do seu Espírito Santo. É por isso que o Senhor Jesus se disse a Tomé, está registrado no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29, felizes são aqueles que não viram e creram. Quando o único Deus, amados, quando o Deus verdadeiro não é adorado, quem assim o faz é levado ao pecado, quem assim o faz é levado aos desvios e também é levado ao sofrimento. Colocar a fé em outra fonte que não seja o Deus verdadeiro é perigoso demais. É por isso que nós precisamos resistir a qualquer tipo de idolatria e colocar a nossa vida sob a direção do Deus verdadeiro, do Deus abençoador, colocar a nossa família debaixo da proteção do Senhor, porque para sermos guiados, para vivermos debaixo das suas poderosas mãos e para sermos guiados pela sua boa, agradável e perfeita vontade. Nosso Deus, o Deus a quem servimos, o Deus em quem confiamos, o Deus a quem adoramos, é o Deus verdadeiro, hoje e sempre. Então, o primeiro mandamento, ele tem o objetivo de nos fazer reconhecer sempre que outro Deus não pode ocupar na nossa vida o lugar que é dele. Sabe, aí vem uma pergunta, não é? Quem é o seu Deus? Quem é o meu Deus? Quem tem sido o Deus da nossa família? Essa pergunta é altamente pertinente, porque se nós formos olhar a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 32, nós vamos ver com muita clareza que quando o Senhor entregou ao seu povo esse mandamento, o povo estava adorando um bezerro de ouro. O povo estava adorando um bezerro de ouro no pé da montanha, provocando a reação irada de Moisés. Moisés, quando vê aquilo, ele quebra as tábuas da lei. E por que quebrou? Porque o povo estava quebrando o primeiro e principal mandamento da lei de Deus. Outro Deus estava sendo colocado como no lugar do Deus verdadeiro, invalidando assim toda
a lei. Amados, eu quero refletir com você no seguinte: não são somente as imagens esculpidas, mas qualquer pessoa, objeto, posses, pretensões de posses que ocupem o primeiro lugar na nossa vida, é considerado como colocarmos outro Deus no lugar do nosso Deus. Quantos há que centralizam as suas vidas assim, em projetos de possuir, em projetos de ter, em projetos de viver em função de coisas materiais, fazendo que elas ocupem o primeiro lugar na vida e colocando-as muitas vezes em posição de superioridade, a posição que o Senhor deveria ocupar na vida. A esse respeito, eu quero mostrar para você nessa noite duas advertências que foram feitas pelo Senhor Jesus com relação a esse procedimento. A primeira dela é uma que está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 12, de 16 a 21, quando o Senhor Jesus colocou a parábola do rico insensato. Aquele homem, não é? Ele tinha projetos de derrubar os seus celeiros, que eram pequenos, não podiam armazenar toda a produção da sua fazenda. Ele tinha projetos de construir celeiros ainda maiores, ele tinha projetos de expandir de uma forma muito grande os seus negócios, para se enriquecer cada dia mais. Mas ele se esqueceu de um fato: a vida dele, a nossa vida, o tempo, a limitação dela, pertence ao Senhor. Ele haveria de morrer naquela noite, e todas as coisas nas quais ele estava empenhada para fazer, todas as coisas que ele tinha ali como um Deus da sua vida, elas iriam cessar. E Jesus ensina através dessa parábola, amados, que priorizar os bens materiais e priorizar as pretensões de tê-los nos afasta da adoração ao verdadeiro Deus, porque quem assim procede, Jesus ensina, não é rico para com Deus. Bens materiais, amados, eles têm sido muitas vezes colocados por muitos como verdadeiros deuses de sua vida, e quem assim faz, não está cumprindo o primeiro mandamento. Mas uma segunda advertência do Senhor Jesus nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33, quando o Senhor Jesus ensina: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, ou as demais coisas, vos serão acrescentadas. A prioridade tem que ser concedida ao reino de Deus. E reino de Deus, amados, aqui no texto, reino de Deus, ele se refere a toda a justiça, toda a retidão, toda a santidade requeridas por Deus para o seu povo e para as famílias do seu povo. Eu repito a pergunta, ou reformulo a pergunta: quem ou o que tem sido o seu Deus? Se o altar dedicado à adoração na família é ocupado pelo dinheiro, é ocupado pelo lazer, é ocupado pelas falsas amizades que levam a caminhos tortuosos, ou outra qualquer coisa desse tipo, dessa natureza, saiba o que Jesus ensinou sobre isso, está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o teu tesouro, o que acontece? Aí estará o seu coração. Então, amados, a intenção do primeiro mandamento, repito o que eu já falei, é provar, é mostrar que existe um único Deus, e nós devemos nos curvar a Ele, a nossa família deve ser submissa a Ele. Existe um único Deus, e essa intenção do mandamento, ela é ratificada pelo apóstolo Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6, ele disse: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós
também. Portanto, o nosso maior desafio, como servos do Senhor, é mantê-lo em primeiro lugar na nossa vida e na vida da nossa família. Assim sendo, nenhuma pessoa, objeto, tarefa, dever ou prazer deve estar à frente do Deus verdadeiro a quem nós devemos servir, adorar e santificar na nossa família. Agora, amados, como sermos famílias que amam a Deus? Como sermos famílias que amam a Deus e, em consequência, sermos famílias que vencem as adversidades? É claro que para sermos famílias que amam a Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é cumprir esse primeiro mandamento: não ter outro Deus. A nossa casa, o nosso lar, a nossa vida em família, a nossa casa somente será edificada se ela for centralizada naquilo que o Senhor tem para nós e para a família. Então, eu quero ser bem prático. 2 conselhos úteis, 2 palavras úteis para que nós amemos a Deus, não é? O primeiro mandamento precisa ser observado, mas também nós precisamos lutar para que a vida da família seja permeada por 2 atitudes. A primeira, ter a palavra de Deus como manual da família. Eu disse que eu seria bem prático. Ter a palavra de Deus como manual da família. A palavra de Deus, amados, ela coloca o propósito que deve ser o propósito central da nossa vida e da nossa família. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. A respeito desse mandamento, respondendo tempos mais tarde a um doutor da lei, o Senhor Jesus mostrou, está registrado em Mateus 22, 38, que este é o grande e primeiro mandamento. Portanto, queridos, se queremos ser pessoas, se queremos ser famílias que amam a Deus, precisamos ser pessoas e famílias que tenhamos o firme propósito, a firme decisão de ter a palavra de Deus como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme informou o salmista. Nós estamos vivendo tempos em que precisamos ter muito cuidado, porque muitas vozes têm se levantado tentando explicar o que está acontecendo no tempo presente. Muitas vozes têm se levantado e muitas vozes nós vemos mesmo que elas não têm embasamento bíblico, não têm embasamento da palavra de Deus. Muitas pessoas têm sido impressionadas por coisas que falsos profetas estão colocando nos dias de hoje e têm tirado a paz de muita gente, tem tirado a tranquilidade de muita família. Mas em meio a tudo isso, o Senhor diz, como o salmista diz: aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Cesse de contestar e ouça a voz de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu estou vivendo num tempo, né, em que minha esposa está aqui, é testemunha. Se existia uma coisa que eu gostava de fazer, ver na televisão, além de futebol, eu sou tricolor, viu, irmãos? Mas além do futebol, não é, era noticiário. Eu era ali, via o noticiário das 6 da manhã, das 8, das 10, né? Parei com tudo isso. Bolsonaro, coronavírus, coronavírus, Bolsonaro, Bolsonaro, coronavírus. É só isso, mais nada. Mais nada. E sabe o que acontece? O conselho que eu vou te dar também. Eu encontrei mais tempo para estar com minha esposa, para estar com minha família, para estar em comunhão com o Senhor, para estar estudando a palavra do Senhor. Encontrei mais tempo. Desliga a televisão. Não dê ouvidos a pessoas que não têm embasamento bíblico, que querem aconselhar, querem te dizer que esse tempo está acontecendo por causa disso ou por causa daquilo. Esse tempo ainda vai durar muito, ou esse tempo vai acabar muito. Esqueça disso. Concentre-se na palavra do Senhor, porque nós sabemos que tudo está no controle do Senhor.
E nós sabemos também que todas as coisas, elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Portanto, se você está passando por problemas, por aflições, por adversidades, é momento de você concentrar a sua fé, é momento de você ter momentos mais íntimos com o Senhor, procurar buscá-lo, procurar entender, procurar ouvir a sua palavra, para que você esteja preparado, juntamente com sua família, para enfrentar tantas crises que nós estamos vivendo no mundo. Eu tenho andado muito preocupado. Falei para a igreja hoje pela manhã e queria compartilhar com os irmãos também. Eu tenho andado muito preocupado, não somente com a situação espiritual do nosso povo, que quanto mais as adversidades vêm, mais o povo se afasta do Senhor. E eu costumo comparar esses tempos de hoje com aqueles tempos lá de Jeremias, que falava ao povo, que orientava o povo, que trazia a palavra do Senhor para o povo, e o povo virava as costas, e o povo não queria ouvir, não é? Podia comparar também aos dias de Noé. O setor espiritual preocupa demasiadamente, principalmente a nós que somos pastores, principalmente a nós que vemos muitas de nossas ovelhas estarem incertas nesse tempo, mas o setor político também está preocupando muito atualmente, e nós precisamos orar, irmãos, dobrar os nossos joelhos e orar, não é? Nós temos aí governantes que não estão conseguindo governar, nós temos aí políticos que não estão conseguindo legislar, nós temos aí tribunais que não estão conseguindo fazer valer as leis e a Constituição, nós temos aí uma CPI que não está preocupada com problemas humanitários, mas com problemas políticos. É preciso orar para que essas pessoas abram as suas mentes e deixem a palavra de Deus entrar no seu coração, porque a palavra diz que abençoada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E a nossa nação precisa de mim, precisa de você, precisa de nós, precisa das nossas orações, precisa do nosso clamor, para que o Senhor faça uma obra poderosa no nosso meio. O apóstolo Paulo, ele sempre ensinou, não é? Ele sempre disse, ele falou a Timóteo, que se façam orações por todo o povo, que se façam orações pelo rei e pelas autoridades, para que nós tenhamos vida mansa e tranquila. A nossa tranquilidade, a nossa vida no país em que nós vivemos, no lugar que nós vivemos que é rico, depende de que nós estejamos clamando ao Senhor, para que o Senhor nos abençoe e nos dê famílias, e que possamos produzir, famílias que sejam famílias que amam a Deus, e famílias que vençam as adversidades. Mas, outro conselho, muito prático também, para que nós possamos vencer as adversidades amando a Deus. Viva em constante vigilância e oração. Vigilância e oração, amados, são essenciais para vivermos o propósito de amar o Senhor. Sabe por quê? A todo momento, a todo instante, cristãos e suas famílias são assediados pelo nosso adversário comum e pelos seus servidores a desistirem do caminho de amar a Deus. E eu tenho visto nesse tempo, amados, famílias inteiras sendo devastadas espiritualmente pela situação de adversidade que nós estamos vivendo no tempo presente. E assim, famílias inteiras têm se arrefecido no amor ao Senhor. Mas por que isso tem acontecido? A resposta é uma só. Tem faltado vigilância, tem faltado oração. E nós entendemos pelo ensino do Senhor Jesus, entendemos muito claramente que a fraqueza espiritual, a fraqueza da carne produz a devastação espiritual, e a devastação espiritual, ela produz também, ela tem como consequência a devastação na vida física, a devastação material e em tantos outros segmentos da nossa vida.
Então, é preciso considerarmos sempre as palavras do Senhor Jesus, que estão registradas no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Ele diz assim para nós: vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Amados, na nossa vida, como famílias cristãs, existe um propósito maior. Tem que existir um propósito maior. Tem que existir o propósito que nós precisamos priorizar. Esse propósito é amar a Deus. Existe uma grande diferença entre viver simplesmente e viver firmado nesse propósito. Você quer ver? Um atleta famoso do nosso tempo, ele comentou que durante algum tempo, tudo que ele fazia tinha a ver com a sua modalidade de esporte. Ele comia, dormia, acordava, falava, pensava naquele esporte o dia inteiro. Até que um dia ele se apercebeu que a idade chegou, ele não tinha mais condições físicas de praticar aquele esporte. Aí ele perguntou: o que eu vou fazer da minha vida? E ele passou a viver em completa frustração. Até porque não tinha Jesus no seu coração. Certamente, amados, que nós podemos dedicar nossa vida, nossas energias para muitas causas e objetivos, mas somente uma causa e objetivo ela não tem o poder de consumir-nos, mas de fazer-nos que venhamos a nos sentir felizes e não nos sentir frustrados. É amar a Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele declarou o propósito da sua vida: para mim o viver é Cristo. Está registrado no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. O propósito de sua vida: para mim o viver é Cristo. Amados, repito que num tempo em que vivemos de tantas adversidades, e Jesus previu que essas coisas aconteceriam. No mundo tereis aflições. Jesus previu que essas coisas aconteceriam. Certamente que inicialmente ele falou para os seus discípulos: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, vocês vão ser perseguidos. Mas as aflições também, elas levam a termos a enfermidades, levam-nos a termos desemprego, levam-nos a termos as mesmas mazelas que têm as pessoas que habitam esse mundo, porque nós estamos aqui de passagem, nós somos peregrinos, e o nosso descanso, a nossa pátria celestial é que nos proporcionará o descanso e o livramento de tudo isso, porque a palavra diz que toda lágrima Ele limpará. Então será nesse dia em que Jesus voltar e arrebatar a sua igreja para estar nos páramos celestiais. Até lá, nós precisamos viver com esse propósito: para mim o viver é Cristo. Tenha isso como lema da sua vida, como lema da sua família. E eu quero terminar colocando duas perguntas, aquelas perguntas indutivas que elas nos induzem a pensar, mas que não seja somente a pensar, mas também a tomar atitudes. Primeira pergunta: amar a Deus tem sido o propósito da sua existência? A segunda pergunta: sua família pode dizer que ama a Deus e coloca como centro da vida no lar? Eu quero dizer para você que o ideal é podermos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa atitude
que faz com que a mão do Senhor esteja sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa família. É essa atitude que faz com que nós possamos dizer a cada dia: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. É essa atitude que nós podemos confiar naquilo que a palavra do Senhor diz através do salmista: nenhuma praga chegará à tua casa, porque aos seus anjos Ele dará ordens a teu respeito para te guardares aonde quer que você for. E seja essa, queridos, a nossa intenção, o nosso desejo de deixar que a cada dia a nossa vida e a vida de nossa família seja edificada pela palavra do Senhor, seja edificada pela oração, para que nós possamos continuar amando a Deus e, em consequência, vencer todas as adversidades. Baixe a sua cabeça, vamos orar nesse momento. Pai querido, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que chega ao nosso coração tão simples, mas tão prática. Eu quero Te agradecer, ó Deus, pela vida de cada família que está aqui nesta noite, pela vida de cada família que compõe essa Tua amada igreja, que sejam famílias abençoadas pelo Senhor, que sejam famílias que a cada dia dediquem mais o seu amor ao Senhor, dediquem toda a exclusividade ao reino do Senhor, para que continuemos sendo famílias que vençam as adversidades. Nós oramos agradecidos no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.